Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos dando continuidade, né, ainda naquele clima de proximidade do Natal, buscando trazer muito vivo na nossa memória a presença de Jesus, né? Então, nesses dias a gente vai procurar falar dele com mais detalhes, né? Enfim. Então eu trouxe para isso do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1, né? Não vim destruir a lei. Onde tem uma passagem de Mateus que diz assim: ó, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. E nesse primeiro capítulo, Kardec organiza falando das 3 revelações. Ele começa por Moisés, fala do Cristo e depois fala do Consolador prometido, que é o Espiritismo, né? Nós vamos nos ater em alguns trechos aqui da parte que fala de Jesus, para a gente entender um pouco dessa missão, né, de Jesus. E que missão, né? Que missão? Missão assim que dada só a espíritos do escol dele, né? Bom, a começar, ele foi o co-criador do planeta, né? Já começou por aí. A missão dele já começa muito antes da gente reencarnar aqui nesse planeta, né? Muito antes já começa a missão dele. A missão dele já foi ali preparar o próprio planeta para receber todas essas ovelhas que sabe de onde e desde quando que ele nos acompanha, né? Às vezes até muito antes da formação do próprio planeta, de outros apriscos, né? E nos atendo a esse momento da vinda dele aqui no planeta Terra, né, da encarnação dele, quando ele vem como homem encarnado, né? Vamos tentar imaginar a missão dele, analisar, né? Nesse estudo nós vamos analisar nesse ponto, o período que ele esteve entre nós, né? Então aqui Kardec coloca assim, olha, Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. O que ele está querendo dizer aqui? Que conforme ela é eterna, né, os ensinos de Jesus, ó, não passarão, como a gente acabou de ler aqui, olha. Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Então, tudo aquilo que ele falou vai ficar para todas as gerações, né? Conforme o grau de amadurecimento das gerações é que vai compreender ou não vai compreender nada, né? Como aconteceu muito na época que ele estava, e até hoje ele é muito mal compreendido, tem gente que não compreende ou compreende de uma forma errada, né? Tinha gente que achava que ele era um revolucionário, né? Que ele viria para a luta armada, né? Conquistar o reino, né? Trazer um reino à força, tal, né? Tinha pessoas que faziam uma ideia muito equivocada da missão dele, ou até mesmo uma ideia incompleta. Mas à medida que vamos reencarnando e vamos amadurecendo, nós vamos conseguindo compreender o verdadeiro caráter da sua missão, não obstante os ensinamentos sejam ali os mesmos, que são esses que estão registrados para a gente, né? Que não passarão. Então, olha, vou pular algumas partes para que eu quero ler o texto ali do livro do Vinícius, né? Então, olha, o que Jesus veio fazer aqui, né? Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento, né? Então,
lá antes dele nascer aqui na Terra, quando a gente pega as escrituras e vai lá no Velho Testamento e vê o que os profetas falavam, né? Os povos ali mais antigos, eles já sabiam lá instintivamente, mediunicamente, que ia chegar um momento em que ele viria, né? Não adiantava ele vir antes, enquanto a gente estava muito embrutecido. Tinha que vir na hora, ele veio na hora certa, a hora perfeita, né? Então ele veio cumprir essas profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito. Um espírito o único espírito puro que já tocou os pés aqui do nosso planeta, né? Jesus. Não teve nenhum outro igual a ele, com a mesma condição que ele. É o mestre, é uma condição crística, só ele, né? Nenhum outro já esteve aqui no nosso planeta. Olha, então sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e da natureza divina da sua missão. Então, olha, a missão dele tinha um caráter divino. Por quê? Né? Porque ele e Deus, ele era o único espírito, na verdade, né? A condição dele era aquela condição do único espírito que tem condição de compreender a Deus e interpretá-la de uma maneira acessível a nós. Nós não temos condições de conhecer a Deus, né? A distância é imensa, né? Então, assim, ele não era médium, né? Mas se fala que se ele fosse médium, ele seria médium de Deus, o intermediário entre Deus e as criaturas de Deus, né? Ele era o único capaz, ele é o único capaz de compreender, de saber o pensamento de Deus, de saber exatamente aquilo que Deus espera, né? Dos desígnios de Deus. E ele vem e traduz isso para a gente. Então, esse era o caráter da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Então, ele falou de tudo, né? Ele falou de tudo e, principalmente, ele exemplificou tudo, né? Ele exemplificou tudo. Tudo que a gente precisa para conseguir chegar a esse reino dos céus que nos é prometido, a essas bem-aventuranças que ele oportunamente depois, né, veio anunciar para nós, esse roteiro para se atingir isso tudo, ele falou tudo, não escondeu nada, ele entregou tudo e demonstrou, vivenciou, exemplificou tudo para nós, né? Então essa foi, conforme estamos vendo aqui pelo Kardec, o resumo da missão planetária, né, de Jesus. E Vinícius, ele tem um texto aqui, olha, que vem falar também sobre a missão do nosso mestre, né? É uma missão que a gente, meu Deus, eu fico pensando, né? A gente não deveria passar um dia da nossa existência sem agradecer primeiramente a Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas e é pela vontade dEle que tudo acontece, inclusive o próprio Cristo ter abraçado essa missão, tudo pela vontade de Deus, né? Então sempre nós não deveríamos passar um dia da nossa encarnação, mas a gente passa, né? Porque a gente se descuida muito. Mas a gente não deveria passar um dia da nossa encarnação, desde o momento que a gente aprende, sei lá, a
a ter um pouquinho mais de responsabilidade ali, já, né, ainda muito jovens, até mesmo as crianças serem ensinadas isso, né, deveríamos ensinar isso para as crianças, os pais ensinar isso para as crianças, para o quanto antes começar a não deixar passar um dia da encarnação, um dia da vida, sem agradecer a Deus por tudo isso, por permitir tudo isso, inclusive permitir que Jesus tenha vindo para ser esse nosso roteiro, esse nosso guia, esse nosso mestre. Mas nós também deveríamos igualmente agradecer a Jesus, que abraçou essa missão de amor, né? Porque realmente, se não é Ele para ser esse que está mais próximos de nós, nós estaríamos totalmente ovelhas perdidas, né? Totalmente. Não consigo nem imaginar em que situação estaríamos nós, enquanto espíritos, se não tivéssemos Jesus, né? Não, se não tivéssemos Jesus como mestre. Então é uma coisa assim para a gente ficar pensando, né? E começar a valorizar mais esse nosso mestre, a amá-lo mais, né? E agradecer a Deus por tê-lo nos enviado e a Ele por ter aceitado, né, essa tarefa. Então vamos. Jesus não veio ao mundo fundar uma igreja como tantas, já então existentes no seu tempo. Não há paralelo entre Jesus e Maomé, entre Jesus e Buda, entre Jesus e Lutero, entre Jesus e o papado romano, ou seja, ele é único, né? Os organizadores de seitas religiosas agiram visando a estabelecer igrejas suas, com caráter pessoal, embora se reportassem às tradições, às escrituras, à ética, à ciência ou a qualquer outra base. Então, esses líderes religiosos, embora eles tivessem ali as melhores intenções, né? Eles agiam visando aquilo que eles acreditavam como sua verdade pessoal, né? Todos eles personalizaram seus efeitos. Daí a origem dos cismas, das facções que dividiram a família humana em torno de um ideal, cujo o objetivo fundamental é precisamente o contrário. É unir e irmanar os homens numa aspiração comum, na consecução de destinos que são os mesmos para todos. Referimos-nos ao alvo da religião. Jesus não trouxe à Terra um sistema religioso a mais. Ele teve por missão revelar Deus à humanidade. No desempenho desse mandato, revelou ao mundo a religião, né? Porque para que a gente chegue até Deus, a gente teria que desenvolver esse sentimento de religiosidade. Ele não ia ficar aqui, né, assim, encarnado eternamente. Então a gente teria que ter essas instituições, essas organizações que prezassem esses valores, vamos dizer assim, mais esotéricos, né? Não no sentido de esoterismo como a gente imagina, mas no sentido assim da coisa mais intuitiva, né? Porque nós trazemos a intuição de Deus dentro de nós, a humanidade traz isso. E às vezes as escolas religiosas, as linhas religiosas, elas, à sua maneira, né? Elas buscam ali da sua forma chegar até Deus, né? Através desse sentimento de saber que Deus existe. Então, olha, revelando a religião, proscreveu as religiões. Encarnando Deus e sua justiça, Jesus instruiu os homens no conhecimento da verdade eterna, de cuja ignorância provém todos os males e todos os sofrimentos. Encarnando Deus e sua justiça, não fez obra divina, revelou a obra divina.
Aqui é bom a gente fazer um parênteses quando ele fala encarnando Deus e sua justiça, né? Porque tem aqueles que acreditam que Deus e Jesus é um, né? Não é, né? Deus é o Pai, Jesus é o Filho. Mas quando ele fala encarnando Deus, o Vinícius está colocando, obviamente, numa linguagem como daquela forma como eu falei no começo, um único espírito capaz de conhecer a Deus, entendeu? Então vamos dizer assim, que ele tentou materializar, digamos, eu não sei nem se é essa palavra, Deus para nós. Então ele é o único que tem condição, que conhece verdadeiramente a Deus e tem a competência mesmo de poder trazer Deus para nós, né? E de uma maneira fidedigna, a ponto de poder usar esse substantivo aqui, esse verbo, né? Encarnando Deus e sua justiça. Jesus instruiu os homens no conhecimento da verdade eterna, de cuja ignorância provém todos os males e todos os sofrimentos. E ele continua, usa o mesmo termo, olha, encarnando Deus e sua justiça, não fez obra divina, revelou a obra divina. Né? Então ele revelou a Deus. Destruiu o personalismo, a escolástica, o sectarismo, fazendo ver aos homens que eles devem buscar conhecer a religião e não pretender criar religiões, visto como a religião é a verdade e a verdade é eterna, coexiste com Deus. E a verdade é eterna e coexiste com Deus. Tal é o que depreendemos das suas palavras. Nada faço de mim mesmo, mas em tudo procedo conforme a vontade do Pai. A doutrina que ensino não é minha, mas daquele que me enviou. Quem me rejeita, não rejeita a mim próprio, mas aquele que me enviou. Óbvio, por quê? Porque se nós não conseguirmos seguir a Jesus, nós não vamos chegar a Deus, porque Ele é o mapa, né? E se nós nos negarmos a ter esse mapa, a gente vai ficar perdido, não vai conseguir chegar até lá. Ele é o mapa que nos conduzirá até Deus. Deus se revela ao mundo debaixo de todas as formas. As maravilhas da criação, a harmonia dos astros e do universo em geral, a sabedoria das leis que regem a mecânica celeste, são manifestações inequívocas da divindade. Então basta olharmos a natureza, né? Por isso que a gente contempla, né? Contudo, Deus precisava revelar-se no íntimo do homem. Deus quis manifestar-se através do bem, como já se havia manifestado através do belo, né? O belo, né? Quando a gente contempla a natureza é belíssima. Quis mostrar-se no interior, como já se havia mostrado no exterior. O mundo já o conhecia na exteriorização de sua força, do seu poder, da sua inteligência, da sua sabedoria. Ah, isso é lindo, né? Era absolutamente, então, o fora a gente fica extasiado, mas Deus quer estar aqui, ó, é dentro de nós, né? Então, tudo já havia se mostrado no exterior. O mundo já o conhecia na exteriorização de sua força, haja ali, do seu poder, da sua inteligência, da sua sabedoria. Era absolutamente necessário que o conhecesse através do seu amor. Já o tinham visto como o supremo arquiteto, senhor dos céus e da terra. Era, porém, mister que o conhecessem na intimidade, como Pai, através do perdão, da misericórdia, da solicitude, da longanimidade. Neste ambiente não havia quem pudesse revelá-lo sob tal prisma. Veio então Jesus ao mundo desempenhar essa missão. Então a missão de Jesus é mostrar Deus, o Pai, e não só o Criador, porque o Criador a gente já conhecia e já ficava extasiado e fica, né? Quando a gente contempla o exterior, a obra, né? Então, olha, a natureza revela Deus objetivamente. A natureza revela Deus objetivamente.
Jesus nos revela subjetivamente através do amor, da verdade e da justiça. A natureza fala-nos de Deus à razão. Jesus fala-nos de Deus ao coração lindo, né? Profundo. Os profetas, como intermediários entre o céu e a terra, falaram de Deus como homens. Jesus, como Cristo, fala de Deus na qualidade de oráculo do próprio Deus. Os profetas refletiram Deus através das imperfeições humanas, né? Era o Deus punitivo, o Deus que castiga. Jesus refletiu com fidelidade, porque não havia em sua alma imaculada mancha alguma que pudesse empanar o brilho da divindade. Que coisa profunda! Profundo isso aqui, vou até ler de novo. Então, olha, os homens trouxeram a imagem de um Deus, né, que pune, que castiga, né? Olha, os profetas refletiram Deus através das imperfeições humanas. Jesus refletiu-o com fidelidade, né? Não houve equívoco nenhum, porque não havia em sua alma imaculada, pura, limpa, né? Mancha alguma que pudesse empanar o brilho da divindade. Por isso que, embora Deus seja o Pai e ele seja Filho, em muitos momentos ele falava, eu e o Pai somos um, né? Porque ele já estava isento totalmente, ele, né? Ele era um espírito puro, limpo. Acho que nunca nem se contaminou, na verdade, Jesus. Revelar Deus e sua justiça, eis a missão de Jesus Cristo. Né? Então, essa é a missão de Jesus, revelar Deus e sua justiça. Então, lindo esse texto do Vinícius, como todos os outros, e que ele fica aí para a gente refletir nesses dias e que a gente realmente crie essa intimidade com Jesus, porque quando a gente criar essa intimidade com Jesus, nós estaremos criando intimidade com Deus. Agradeço a todos, fiquem com Deus, uma excelente semana. Boa noite a todos. Nós vamos ver hoje um texto do livro Instruções Psicofônicas, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito chamado Monsenhor Horta. Na introdução do texto é feita uma explanação sobre esse espírito. Então eu vou ler. No momento preciso das instruções, na noite de 4 de novembro de 1954, foi nosso amigo espiritual José Silvério Horta, mais conhecido por Monsenhor Horta, quem ocupou os recursos psicofônicos do médium, dirigindo-nos a sua palavra cristã. Sacerdote católico, na última romagem terrestre, Monsenhor Horta deixou em Minas formosas tradições de humildade, simplicidade e amor cristão, destacando-se por fiel servidor de Jesus e confirmando as notícias que lhe exornam o nome. Teceu para a nossa edificação espiritual significativas considerações em torno da caridade, que transcrevemos aqui. A seguir, melhor dizendo. Então, daí o título, né, dessa mensagem é Caridade. Então, esse espírito, o senhor Monsenhor Horta, vem nos falar sobre a caridade. Filhos, em verdade, outra virtude não existe mais bela. Todos os dons da vida, emoldurando-a, empalidecem como os lumes, ou seja, claridade, terrenos, quando o sol aparece vitorioso. Então, aqui nessa frase, né, o Espírito nos diz que a caridade é a virtude de expressão inigualável. Se nós quisermos expressar em telas os atos de caridade, não iríamos conseguir expressar claramente as radiações resplandecentes daqueles que praticam a caridade com amor e daquele que recebe com humildade e gratidão,
pois ambos estão acompanhados de espíritos de luz. Continuando a leitura. Desde a antiguidade, a ciência e a filosofia erigem à própria exaltação gloriosos monumentos que se transformam em cinza, a fim de que elas mesmas se renovem. Em todos os tempos, a autoridade e o poder fazem guerras que esbarram no sepulcro entre sombra e lamentação. Só a caridade, filha do amor celeste, é invariável. Então aqui, né, podemos dizer que a mensagem dele, né, nos faz pensar que a caridade verdadeira é uma expressão do amor celeste vibrando em nós. Sim, porque onde há um necessitado de auxílio, há um anjo pedindo amparo para ele. E todos precisamos de caridade. A caridade não é só dar dinheiro, é dar atenção, oração, paciência, respeito e outras formas de generosidade. Continuando a leitura. Com ela, desceu nosso Senhor Jesus Cristo à treva humana e, abraçando os fracos e enfermos, os vencidos e desprezados, levantou os alicerces do reino de Deus que as forças do bem na terra ainda estão construindo. Então, Jesus praticou e continua praticando a caridade para com todos os cidadãos deste planeta. Ele trabalhou na construção deste generoso planeta e com seus assessores construíram um ambiente rico de possibilidades e progressos para todos que aqui vivem. Jesus agiu e age por amor e caridade. E para facilitar nosso aprendizado, nasceu entre nós e enviou e continua enviando ensinamentos para que todos possamos nos tornarmos caridosos, amorosos, para que todos se sintam como irmãos e auxiliem uns aos outros. Continuando a leitura. Vinde, pois, à seara do Senhor, trazendo no coração a piedade fraternal, que tudo compreende e tudo perdoa. Acendamos a flama da caridade quando orarmos. Em nossas casas de socorro espiritual, achamo-nos cercados por todos os tipos de sofrimento, enquanto nos devotamos à prece, que decorrem de tristes almas desencarnadas a carregarem consigo as escuras raízes de ilusão e delinquência com que se prendem à retaguarda. Então vemos aqui que o espírito do Monsenhor Horta, agora no plano espiritual, continua trabalhando em prol do bem, procurando auxiliar aqueles que fugiram às leis divinas quando encarnados e continuam sofrendo no plano espiritual, por ainda não se despertarem para a luz divina. Deus não abandona seus filhos e quer o bem de todos, mas é preciso aprender a ver e a seguir a luz para encontrar a verdadeira felicidade. Vejamos então, vejamos quem são esses que estão no umbral conforme as vivências do Espírito que nos esclarece através dessa mensagem. São as filas atormentadas daqueles que traficaram com o altar, que venderam a consciência nos tribunais da justiça, que mercadejaram com os títulos respeitáveis, que menosprezaram a bênção do lar, que tripudiaram sobre o amor puro, que fizeram do corpo físico uma porta à viciação, que se renderam às sugestões das trevas alimentando-se de vingança, que fizeram da violência a cartilha habitual de conduta, que acreditaram na força sobre o direito, que se desmandaram no crime, que sepultaram a mente em pântanos de usura e que se abandonaram inermes à ociosidade, à perturbação, à perversidade e à morte moral. Bom, falando aqui sobre a morte moral, ela se refere aos abusos do corpo físico e os desleixos com as questões espirituais que acabam gerando várias graves consequências
nas próprias reencarnações e na vida no plano espiritual também. Continuando a leitura aqui, para todos esses corações encarcerados na sombra expiatória, é indispensável saibamos trazer, em nome do Cristo, a chama do sacrossanto amor que ilumina e salva, esclarece e aprimora. Inegavelmente, enquanto na carne, não conseguis analisar a extensão das consciências em desequilíbrio que se nos abeiram das preces, como sedentos em torno à fonte. Viveis provisoriamente a condição do manancial incapaz de saber quão longo é o caminho da própria corrente na regeneração do deserto. Cabe-nos, assim, o mais amplo esforço para que a caridade persista em nossos pensamentos, palavras e ações, porquanto é imprescindível avivá-la também quando agimos. No círculo doméstico e na vida pública, tanto quanto em todos os domínios de vossa atuação, nas lides terrestres, sois igualmente defrontados pelos companheiros em desajuste que, como nos acontece a todos, anseiam por reerguimento e restauração. Guardemos caridade para com todos aqueles que nos rodeiam, para com os felizes que não sabem medir a própria ventura e para com os infortunados que não podem ainda compreender o valor da provação que os vergasta, para com os jovens e velhos, crianças e doentes, amigos e adversários. Cultivemo-la em toda parte, caridade que saiba renunciar a favor de outrem, que se cale ajudando em silêncio e que se humilhe, sobretudo a fim de que o desespero não domine os corações que pretendemos amar. Todos na terra suspiram pelo melhor. A mulher que vedes excessivamente adornada, muita vez traz o coração chagado de angústia. O homem que surge assinalado pela riqueza terrestre, quase sempre é portador de um vulcão no crânio entontecido. A juventude espera orientação, a velhice pede amparo. Onde estiveres, não condeneis. O lodo da miséria nasce no charco da ignorância, em cujos laços viscosos a leviandade ainda se enleia. Nós, porém, que já conhecemos a lição do Senhor, quinhoados que fomos por sua bênção, podemos abreviar o caminho para a grande libertação, desde que a caridade brilhe conosco, dissipando a sombra e lenindo o sofrimento. É assim que vos concitamos à mais intensa procura do Cristo, para que o Cristo esteja em nós, de vez que somente no Espírito Divino de Jesus é que conseguiremos vencer a dominação das trevas, estendendo no mundo o império silencioso da caridade, por vitoriosa luz do céu. Assinado por José Silvério Horta. Então, é muito significativa toda essa mensagem, mas nesse final somos chamados a praticarmos o bem em pensamentos, palavras e sentimentos. No tempo de Sócrates já havia o ensinamento, conhece-te a ti mesmo. E realmente, para evoluirmos, precisamos primeiramente o autoconhecimento, e assim podemos evoluirmos com mais facilidade. E Santo Agostinho deixa uma mensagem que está apresentada no Livro dos Espíritos, na questão 919A, como ele fazia para se tornar um homem de bem. Então, Santo Agostinho deixou uma mensagem que ele ensina como fazia para conhecer-se. E certamente é muito útil para quem se interesse por cuidar de seu próprio progresso espiritual. Está na questão 919A do Livro dos Espíritos e eu vou ler a pergunta e a resposta. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima do conhece-te a ti mesmo, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso?
E ele responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinada circunstância. Se fizestes alguma coisa que censuraríeis nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar, perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. O que aqui agora tem um minutinho só. Dando continuidade ao que Santo Agostinho nos ensina, né? Vou continuar a leitura. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas, direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como o qualificaríeis se tivesse sido praticado por outra pessoa. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho para vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar da outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isto não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto.
Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro, de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza, que vos tocam os sentidos, e depois vos demos instruções que cada um de vós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. E agora um rápido comentário de Kardec sobre essa mensagem. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebemos, por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas, respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma das quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Então aí tem uma ótima sugestão para estarmos refletindo e buscarmos, né, essa boa vontade de olharmos para nós mesmos, né? Espero que todos tenham uma boa semana e que essas reflexões possam ser úteis para todos nós. Boa semana a todos.